Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivências Cast, segunda temporada. Eu sou a Aline Vieira. Eu sou Fabiana Alencar e hoje nós vamos falar um tema muito importante para a saúde feminina. Mas antes, claro, nós vamos apresentar a empresa parceira do Vivências Cast. De quem nós vamos falar, Aline, hoje? Hoje iremos falar da Central de Agendamento. O que é a Central de Agendamento? Explica para as pessoas, para quem ainda não sabe o que é a Central de Agendamento. Pronto. A Central de Agendamento é um canal para agendamentos de consultas. Consultas essas, Fabiana? Nós temos atendimento em dermatologia com a doutora Érica Cardoso. Nós temos atendimento com coloproctologia com o doutor João Correia. Nós temos atendimento com geriatria, que nós vamos falar um pouco hoje sobre, com o doutor Pedro Del Rey. Temos também o doutor Walter Filho e doutora Camila Porto, que vocês já conhecem, que passa por aqui sempre. Aline, fale um pouquinho hoje, agora sobre quem nós vamos entrevistar hoje. Quem é o nosso convidado? O nosso convidado hoje tem mais de 40 anos de experiência na área. Ele, que é ginecologista obstetra, cirurgião também, um médico com a experiência lá em cima. São 40 anos de experiência. Quem é ele, Fabiana? Doutor José Roberto Monteiro Del Rey. Seja bem-vindo, doutor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É uma experiência nova, estar conversando com vocês, falando, tentando passar um pouco da nossa experiência dentro daquele possível. Espero que no final da nossa conversinha, pelo menos saia alguma coisa, as pessoas entendam e possam se orientar melhor daqui para frente, principalmente as gestantes. Pronto. Doutor, conte um pouco da sua história para a gente. Como que o senhor começou na ginecologia? Por que escolheu a carreira de medicina? Conta um pouco para nós. Bom, eu, na realidade, a minha vida toda eu estudei em colégio público, colégio estadual de Itabuna, mas antes, na minha época, hoje eu tenho essa escolinha, tem a primeiro ano, segundo ano, eu fui alfabetizado em garagem. Na minha época era uma professora que tinha uma garagem, era a professora Maria, que tem a alfabetização do primeiro ano. Acabava o primeiro ano, ia para a garagem da professora Luzia, que era o segundo ano, até o quarto ano. No quarto ano, a gente fez um pré-vestibular, chamava-se Exame de Admissão. Para entrar no Colégio Estadual de Itabuna, você fazia uma prova. Chamava Exame de Admissão. Eu passei, estudei minha vida toda no Colégio Estadual, e depois eu fui... eu não tenho, assim, alguma experiência, alguma coisa que me diga... Eu simplesmente, um dia, disse, eu acho que eu vou fazer medicina, e botei na cabeça que foi medicina, e corri atrás desse sonho. E, graças a Deus, estou aqui hoje. Estudei no Rio de Janeiro, na realidade, em Niterói. Sou formado pela Universidade Federal Fluminense. Minha pós-graduação também é no Rio de Janeiro. E de lá para cá, eu estou aqui em Itabuna. Já fiz alguns cursos de pós-graduação. Eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Administração, eu faço ultrassom, faço cirurgia ginecológica, videolaparoscopia, e estou aqui hoje. Hoje eu já estou mais parando, né? Porque a gente chega um ponto que você fica cansativo, mas eu acho que ainda dá para trabalhar um pouquinho, algum tempo ainda para frente. Ufa! É muita... Eu fiquei aqui... São muitas atribuições. 40 anos de experiência, mais de 40, né? E muito bem respeitado, porque você tem uma carreira consolidada aqui. São muitas mulheres que passaram, né, pelo seu consultório. E me diga uma coisa, eu quero saber a primeira pergunta que eu tenho... Só para complementar. Quando eu acabei de fazer 16 mil partos, eu parei de contar. Eu já fiz mais ou menos em torno de 16 mil partos. Então, o senhor desde trouxe a minha formação médica de estudante até hoje. 16 mil. Entre partos normais e partos cesáreos. Então, tudo que você imaginar que possa acontecer na obstetrícia, de bom e de ruim, eu já vivi. E espero que nunca, os ruins, eu espero que nunca mais eu viva de novo. E os bons eu quero que continue vivendo sempre daqui para frente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho, inclusive, você começou falando de parto. A minha primeira pergunta é: por que a gestação ela é contada por semana? Na realidade,
não tem uma coisa específica. Porque quando, eu estou com 6 meses, 7 meses. Aí vamos fazer uma contazinha matemática. Quando a mulher está grávida, por exemplo, a gente conta de acordo com a data da última menstruação. A mulher menstruou dia 1º de outubro, então a data que a gente faz as contas é a partir do dia 1º de outubro. Só que ela não engravida dia 1º de outubro. Em média, a mulher fica fértil no meio do ciclo. Vamos botar aqui a média de 30 dias, então provavelmente ela vai ficar fértil lá para o dia 15, 16 de outubro. E é onde há realmente a fecundação, a fertilização e o início da gravidez. E essas 2 semanas? Essas 2 semanas são aquelas margens de erro que pode acontecer para mais ou para menos. Então, por isso que normalmente a gente conta... Porque se você for contar em meses, seria 36 semanas. 9 meses é 36 semanas. Né? Então, são 40 semanas que dá mais ou menos 38 a 40 semanas, que dá os 9 meses que a gente conta no dia a dia. Essa dúvida é muito recorrente. O pessoal fala assim, eu quero marcar um exame, mas eu estou com 5 meses. Mas o médico me mandou fazer com 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas. Aí, 20 semanas. E só sabe contar quem está grávida, quem já teve. E a gente explica, ensina, e quando você pede o exame para determinado período, você coloca, solicita o exame para fazer no período X a Y. Então, entre 10 e 20, 10 e 15 de determinado mês, é assim que a gente faz, que aí pelo menos a paciente já está... Já tem ela um sabe norte que entre ali, o dia né? 10 e o dia 15 ela tem que fazer aquele exame, para não ficar ela fazer conta e daqui a pouco passar do tempo ou ir antecipado. Entendi. Doutor, com relação aos cuidados iniciais com a gravidez, quais os cuidados mais importantes que você considera que a mulher precisa ter para ter uma gestação segura? A primeira coisa, quando a mulher faz ela foi na farmácia, fez o teste, estou grávida. Pronto. Aí a gente sempre recomenda que faça o teste de beta, que é o exame de sangue, é o exame mais específico e mais fidedigno. A primeira coisa é a alimentação. Vamos mudar tudo, né? Uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, parar de comer porcaria. O que é porcaria? Sanduíche, refrigerante, sorvete, que hoje em dia praticamente a maioria da população só come enlatado, só come alimentos processados, e isso não é saudável para uma gravidez. Então, alimentação. Segunda coisa, quem gosta de tomar uma cervejinha ou fuma, a gente recomenda que pare de fumar ou pare de beber. Por quê? Um dos maiores causadores de parto prematuro, má formação fetal, né, aborto, é o álcool. O álcool é o pior veneno que a mulher grávida pode tomar. E o cigarro provoca restrição de crescimento, porque ele vai provocar calcificação das placentas. Se tem calcificação, passa menos sangue. Se passa menos sangue, o neném cresce menos. Né? É outro fator. E tem um detalhe importante. A nicotina passa pela barreira placentária. Então, o neném nasce viciado em cigarro. É mesmo? O neném nasce dependente, ele sente falta da nicotina quando ele nasce, a mãe que fuma a gravidez inteira. É outro fator que realmente faz um mal danado para a gravidez. Fora o álcool também, o risco de malformação. Um dos maiores fatores de malformação na fase inicial da gravidez é o álcool. Então, para de beber, para de fumar, coma adequadamente e começar o pré-natal, vai tomar o ácido fólico, né? Na realidade, hoje é o metilfolato. Por que o ácido fólico? Ele diminui a chance de ter má formação do tubo neural. Aqueles tumores que tem na coluna, o higroma e outros, você não vai impedir de acontecer, mas a chance diminui bastante. Basicamente é isso aí. Esses são os cuidados iniciais da gravidez. Da gravidez para ter. E a importância de fazer os exames. Quais são os exames que a gestante precisa ter para fazer o acompanhamento, para ter esse acompanhamento? Primeiro, a gente tem que saber como é que está a saúde geral da paciente. Então, você vai pedir se ela tem anemia, se não tem, como é que está o nível de glicose dela, se está alto, se está baixo. Você vai pedir exames contra infecções tipo rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. São doenças que podem levar a má formação, a aborto, a tireoide, que é muito importante você fazer uma avaliação. A tireoide tem que estar bonitinha, ajeitadinha para você, porque a hipotireoidismo também dá problema na gravidez. Em resumo, você faz exame, pesquisa de tireoide, rubéola, infecções, urina, que hoje uma das causas que mais complicação na gravidez é a infecção urinária, que vai virar uma pielonefrite. Aí
é um Deus nos acuda, que é uma complicação da infecção. O risco maior de perder o neném, o risco maior de ter complicação na mãe. Então, na realidade, são exames gerais, né? E alguns específicos, como eu falei, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, HIV, HTLV, são exames que devem ser feitos de rotina no início da gravidez. Por que no início? Porque a maioria dessas infecções, eles atuam na fase embrionária, na fase de formação fetal. E é quando o neném está se desenvolvendo, está nascendo, aí ele vai lá e provoca o problema. Quando uma 14, 15 semanas, a rubéola já não afeta mais, a não ser a toxoplasmose tem que ser tratada a gravidez inteira. Né? Houve a descoberta da gravidez, passei por esse processo, como o senhor falou, alimentação e tal. Ok, e o pré-natal? O que é feito nesse pré-natal e nas consultas de pré-natal? Bom, é o acompanhamento da mulher, né? Como é que ela vai evoluir durante a gravidez? Você tem que fazer o controle do peso, porque o peso da gravidez a gente considera normal que a mulher aumente no mínimo 7 quilos, que é saudável. Aquela mulher que disse, eu fiz a minha gravidez, foi maravilhosa, só engordei 3 quilos. Foi péssima a gravidez. Ela perdeu vitaminas, sabe? Porque ela foi, vamos dizer assim, explorada pelo bebê. Então tem que guardar pelo menos 7 quilos. E, no máximo, 20% do peso inicial. Por exemplo, uma mulher chega com 5 quilos no meu consultório com 100 quilos para começar o pré-natal. Para ela, é normal que ela aumente até 20 quilos, 20% do peso inicial. Uma mulher de 50 quilos, é normal que ela aumente até 10 quilos e assim por diante. Agora, todo mundo tem que aumentar, no mínimo, 7 quilos. Esse parâmetro é um parâmetro de um protocolo da obstetrícia, não foi uma coisa criada aleatoriamente, né? Existe estudo, pesquisa, que a fase inicial, mínimo, é 7 quilos na gravidez. Ô, doutor, por que algumas mulheres sentem muito enjoo? E qual período, se existe um período para essa fase passar? Existe a teoria que diz que na fase de implantação da placenta, na fase de implantação, na fase de invasão do trofoblasto, quer dizer, a invasão para formar a placenta dentro do útero, a captação ela provoca, em algumas mulheres, isso aí é uma reação, a placenta provoca uma reação inflamatória, uma reação alérgica, e aumento de produção hormonal, o estrogênio, a progesterona, aumenta. Existe um hormônio que só existe na gravidez, que é produzido pela placenta, que é o hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio que é um dos fatores que faz com que a mulher enjoe para danar. Normalmente, 99% das mulheres melhoram em torno de 13, 14, até 16 semanas, passa a enjoar, ela se adapta a esse hormônio e para de enjoar. Mas tem mulheres, coitada, que vai vomitar até o dia de parir. Não tem jeito. Então, é esses fatores que levam ao enjoo, ao mal-estar, principalmente a placenta. Entendi. Doutor, quais os sinais de risco em uma gravidez? São muitos, né? Tem alguma, assim... Deixa eu complementar, então, a pergunta de Aline. Você me corrige, viu, Aline, se eu estiver errada. Existe algum sinal que só o médico em consultório consegue identificar antes da mãe? Na realidade, quando a mãe chega com muita inchada, né, com vômito sem parar, inchada, a pressão começa a alterar, entendeu? Ela começa a ter alteração da glicemia, que nós chamamos de diabetes gestacional, porque existe o diabetes clínico, que é uma coisa. O diabetes gestacional é toda mulher grávida que tem uma glicemia acima de 85 gramas por litro. Tem acima de 85, a gente já considera. Então, são sinais indiretos que a gente... Por isso que é importante os exames iniciais. Mas tem os sinais clínicos. Tem um problema da tireoide que tem que estar equilibrada também, que são sinais que podem levar a alterações na gravidez. Então, esses são os mais importantes no início da gravidez. Mas, normalmente, a mulher chega... Já está dizendo, doutor, eu não estou bem, estou inchada, estou vomitando, a infecção urinária, minha urina não está normal, porque nem sempre a mulher tem aquela clínica
Ai, dói, não. Às vezes é aumento da frequência, incômodo levanta toda hora à noite. Então, são sinais indiretos que a gente tem que pesquisar e ver se tem alguma alteração no pré-natal, no início do pré-natal. Além dos medicamentos que o senhor falou, as vitaminas que a gestante tem que tomar, existe alguma vacina que tem que tomar antes de engravidar, para quem quer engravidar? E durante a gestação, tem alguma vacina para isso? Tem. Quando a gente chega, a gente pede o cartão de vacina, né? O ideal é que a mulher já tenha tomado a vacina da gripe, tenha tomado contra a hepatite B, tétano, né? Mas vamos dizer que não tomou. A gente orienta no início a tomar logo a vacina para a gripe, né? A vacina antitetânica e para hepatite. A partir de 16 semanas, a gente tem um período que faz é um ciclo, 0, 30, 60, vai tomando as dosagens. E o tétano, quando ela está dentro do período, existe uma vacina que é tomada em torno de 28 semanas, que é, como dizer assim, um reforço da vacina antitetânica, é o DTPA, que geralmente ela vai no posto de saúde, já está lá disponível, é uma coisa que se faz automaticamente para esse paciente. Basicamente, vacina é isso aí, não tem mais outras coisas, não. Se você tiver vacinado para febre amarela, você só recomenda a febre amarela se ela for viajar para uma região endêmica que tem a febre amarela, senão a gente orienta sempre que faça essas vacinas antes de ficar grávida. Existe alguma diferença, você percebe que se tem alguma diferença entre as gestantes de hoje e as gestantes do início de sua carreira? Muita. Hoje as mulheres estão mais atualizadas, estão mais informadas. Hoje tem as redes sociais, hoje tem o YouTube, hoje tem o Instagram, hoje tem tudo. É uma rede de informação imensa. Às vezes a paciente chega no consultório sabendo mais do que a gente, de tanta informação que ela tem. No meu início da minha carreira, não tinha nada disso. Porque as redes sociais foi de um tempo para cá. O telefone celular foi de um tempo para cá. Na minha época, quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu queria telefonar para Itabuna, eu ia para a cabine telefônica da Telege e pedia, eu quero fazer uma ligação para Itabuna. 40 minutos depois, eu era chamado para fazer a ligação. Hoje, 30 segundos, você está falando com o Japão, com os Estados Unidos, com o Rio de Janeiro. Então, a informação hoje é maior. O nível de informação, o nível intelectual das mulheres hoje são mais adequados. Não é ser nível intelectual, é o nível de informação. Informação, conhecimento. Conhecimento, né? Hoje é outra história. Então, hoje as mulheres são muito mais... E tem um detalhe importante hoje, que é uma coisa que, para mim, é um fator complicador. As mulheres não só querem ter filho depois de 30 anos. É quando começa os fatores de risco para a gravidez, a maior dificuldade, maior formação, trissomias, Então, hoje é tudo mais complicado em termos de risco para a mulher, quando elas querem sempre ter filho. Não, doutor, vou fazer minha vida depois dos 30, 32. Pelo amor de Deus, daqui a pouco você não consegue engravidar. Vai fazer congelamento de óvulo. Toda paciente minha que tem mais de 32 anos, que não quer engravidar, eu recomendo. Faça. Ela não faz, pode não fazer, mas pelo menos pense em fazer o congelamento, porque você pode engravidar com 40 anos, mas seus óvulos estão com 32. Porque o óvulo, ele envelhece com a mulher. Mulher de 20 tem um óvulo de 20, mulher de 40 tem um óvulo de 20. Se você pegar congelamento com 30 e for parir em 40, você pega o óvulo, ela está tendo um neném com óvulo de folículo bonitinho, arrumadinho de 30 anos. Entendi. Mas explica aí para os nossos telespectadores qual a diferença de engravidar com um óvulo jovem ou com um óvulo mais... dificuldade, risco de malformação, essas coisas. Primeiro que você consegue ter uma dificuldade maior. A qualidade do óvulo vai dizer a qualidade da evolução da gravidez. Né? E o óvulo mais jovem é isso aí. É a diferença de um novo para um velho. Outro dia, nós tivemos aqui um episódio gravado com o doutor Ricardo Cordeiro e com o doutor Ricardo Amaral. E com relação ao doutor Ricardo Amaral, depois eu falo do doutor Ricardo Cordeiro, que é o ortopedista. Com o doutor Ricardo Amaral, falamos também sobre gravidez acima dos 40. E ele explicou, né, deu o posicionamento dele, eu quero já ouvir o seu agora, mas a rede social, as mulheres hoje, elas olham muito as artistas, atrizes, as pessoas famosas, que têm condições financeiras de fazer esse congelamento de óvulos,
Então, elas têm uma gestação segura após os 40 porque fizeram o congelamento. E as mulheres do normais, do dia a dia, acabam não tendo esse cuidado, seja por financeiro, porque deve ser caro, né? Mas veja bem, hoje está mais acessível de fazer esse congelamento. Por exemplo, aqui em Itabuna já se faz isso, né? Tem médico que faz a colheita e faz o congelamento de folículos para mais tarde. Então, na realidade, não está tão caro. Ainda é um procedimento que tem um custo elevado, mas não inacessível. Sim. Né? A questão de artistas, o artista vive da imagem. Então, nem sempre tudo que é colocado nas redes sociais é realmente a realidade. Né? Tem muita, vamos dizer assim, manipulação, tem muitas coisas que no dia a dia aquela paciente não é assim daquele jeito. Mas tem que vender uma imagem. E as pessoas querem ser igual e não tem noção de que não é a verdade. Nem tudo pode ser alcançado. Porque, inclusive, até fisiologicamente, as pessoas são diferentes. Entendeu? Então não pode... É aquela história, nem tudo que reluz é ouro, na internet, principalmente, né? Aline, você tem perguntas para o doutor? Claro. Doutor, é mito ou verdade? O senhor falou de bebida alcoólica, falou de cigarro, você falou sobre a nicotina. É mito ou verdade? Tomar café ou refrigerante é prejudicial ao bebê? Não, veja bem, depende. Vamos lá. É saudável a mulher tomar até 2 xícaras de café por dia? Não tem problema, não. O que faz mal é o excesso. A cafeína, em pouca quantidade, ela é estimulante, é ótimo. A cafeína em excesso provoca estresse, provoca... Né? Então, tudo depende. Refrigerante, eu não recomendo de jeito nenhum, porque aquilo é açúcar puro. É açúcar com xarope. Um xarope, e gás, né? Colorido. Mas não. Agora, o cafezinho pode tomar umas 2 xícaras de café por dia, não faz mal, não. Você falando sobre o estresse, o que o estresse pode afetar uma gestação? Tudo. A parte imunológica, a parte porque a paciente estressada, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes gestacional, ela tem um risco maior de desenvolver hipertensão, ela tem um risco maior porque ela fica com a parte imunológica, a imunidade deprimida. Ela tem um risco maior de ter infecção urinária, ela tem, em resumo, altera toda a fisiologia da mulher. Não quer dizer, altera não, pode alterar, porque se alterasse todo, aí o negócio seria um desastre, mas há uma chance maior de ter tudo isso que eu falei antes. Então, o estresse. Agora você vai fazer o quê? A mulher não pode tomar medicamentos controlados. Então, você tem que orientar ela a fazer uma atividade física, a andar, a caminhar, diminuir o trabalho que está estressando, fazer mudar a rotina, vamos dizer assim, né? Mas tentar que realmente ela faça tudo que, na maioria das vezes, não faz. Uma boa. Você disse que esses medicamentos... Tem algumas pessoas que são depressivas, que usam medicamentos controlados. Então, quando tende a engravidar, o que pode ser feito, então? Tem que suspender essas medicações? Não. Por exemplo, paciente que tem epilepsia, você não pode suspender. São doenças crônicas. Hipotiroidismo, doenças autoimunes, são doenças que tem que tomar um antibiótico, ou tomar um medicamento. É a história. Porque eu sempre falo o seguinte, olha lá, uma mulher que tem uma epilepsia, uma doença autoimune, ela toma corticóide. Corticóide não é aconselhável ceder numa gravidez. Só em determinados momentos da gravidez, com ameaça de parto prematuro, que você sabe que vai parir, você faz um corticóide para amadurecer o pulmão e dar uma chance maior para o neném. Mas no dia a dia, aquela mulher ela tem uma doença autoimune. Ela não pode parar de tomar o corticóide. Você não pode parar. Porque, assim, para a mãe ter um bebê saudável, ela tem que estar saudável. Certo. Você já viu a mãe doente ter um neném bom? Não. Primeira coisa que nós temos que cuidar é da mãe. Mamãe, vamos ficar boa, vamos ficar saudável. Mamãe está boa, vamos cuidar do bebê. Mas não pode isso, não pode aquilo. A mãe aí começa a ter convulsão, começa a alteração da doença em outro mundo, do remédio da tireoide não toma o hipotireoidismo. Aí o que acontece com o hipotireoidismo? Aumento do risco de abortamento, de parto prematuro. Então,
dependendo da droga, você pode substituir, se for uma droga teratogênica, uma droga que tem risco de provocar problema, você vai ter que substituir, mas você não pode suspender. Mãe que tem doença crônica, que toma remédio contínuo, tem que continuar tomando. Ou aquele remédio, ou outro que substitua, que não faça risco para o bebê. Mas não pode parar não, senhora. Você já recebeu em seu consultório alguém com esses casos de dependência medicamentosa, no caso de depressão, uma síndrome do pânico, que com a gestação deu um ânimo e que no final da gestação essa mãe não estava tomando medicamento? Normalmente você pode... porque o síndrome do pânico é quando ela tem uma gravidez, inicialmente você não pode parar. Depende da evolução, viu, Aline? Porque a gente não pode falar assim, não, vai acontecer. Não. Como a mulher a gestante vai no nosso consultório todo mês, nos últimos 2 meses vai de 15 dias, no último mês vai toda semana para fazer avaliação. Então a gente faz essa avaliação praticamente mensal ou quinzenal. Mas a única coisa que eu posso dizer assim, depende de cada uma. E a gente vai fazer a conduta ou a orientação de acordo com a evolução de cada mulher. Eu sei que você está gostando desse episódio, mas eu quero que você compartilhe esse episódio com as pessoas, com os familiares, com os amigos, compartilhe o máximo para que esse episódio chegue em mais pessoas para saber. É um tema muito importante, uma gravidez segura, doenças, prevenção da saúde feminina. Então, é um assunto que com certeza vai interessar alguém que você conhece. Doutor, eu tenho uma dúvida também. Por que falam-se que tem que ter um cuidado muito maior no 8º mês? Existe isso? É um mito ou não? Porque tem chances? Não? Não existe, não. Lógico. Se a mulher já tem uma doença, tem um risco maior, uma previsão para risco de pré-eclâmpsia, risco de restrição de crescimento. Aí você faz a orientação de acordo com o risco de cada mulher. Como é que eu vou saber o risco? É porque no início tem alguns exames que a gente faz que não dá uma predição de risco para restrição, para pré-eclâmpsia, né? Então, são exames que fazem avaliação da circulação da placenta para o feto, a gente avaliar o bem-estar fetal, o bem-estar materno. Então, dependendo desses exames, a gente faz o nosso controle. Mas assim, 8º mês, não é assim que funciona, não. Então, isso é um mito, né? Porque muitas mulheres perguntam, que eu conheço, muitas mães, que o 8º mês é um mês decisivo, é melhor o 9º mês do que no 8º. Então, atenção mulherada, é mito. Os cuidados com a gestação é do primeiro dia ao último dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá. No 7º mês, ela está com 32 semanas. No 8º mês, ela está com 36. Com 32 semanas, provavelmente o neném tem quase 100% de chance, quando se parir com 32 semanas, quase 100% de chance de ir para UTI. Ou até evoluir negativamente e até aumentar. Com 33 semanas, diminui o risco. Com 34, diminui mais ainda. Com 35, 36. Então, o neném com 36, ele provavelmente está 500 ou 600 gramas mais pesadinho, ele está com o pulmão mais maduro, ele tem chance menor de ter problema do que... Então, jamais, 7º mês é melhor de 8º, do que 8º. Isso não existe. Né? Cada dia que o bebê passa na intraútero, porque o melhor incubadeira que existe é o útero materno. Né? Então, cada dia que o bebezinho passa dentro do útero da mamãe, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai diminuindo o risco de ter problema se nascer antes do tempo. Então, isso aí não existe. Aline, tem alguma pergunta para o doutor, Aline? Tenho sim. No início da gestação, sempre, eu já ouvi, né, casos relatando, algumas amigas relatam que tem que parar de pilotar moto. No início da gravidez, alguns sangramentos. Por que tem que parar de pilotar moto e por que existem alguns sangramentos? Vamos lá. Sangramento no início da gravidez pode ser provocado por miomas, pode ser provocado pela implantação do óvulo no útero, né? E são as causas mais frequentes, né? Então, na gravidez, a mulher não pode sangrar. Qualquer sangramento na gravidez é ameaça de aborto, na fase inicial. Mulher grávida não menstrua. Aquela história, doutor, estava grávida e estava menstruando todo mês. Ela não estava menstruando todo mês. Ela provavelmente teve ameaça de aborto, não sabia, e
Deus ajudou ela e ela manteve a gravidez dela. Mas qualquer sangramento na gravidez é risco. Tá. Moto. Vamos falar de moto. Não é proibido andar de moto, não. Mas o problema é, hoje, quando você tem um risco maior de ter um acidente, de ter queda, de cair, numa moto. Correto? Vamos lá. Qual é a parte mais pesada do nosso corpo? É a cabeça. E na gravidez, qual é a parte que fica mais pesada? É a barriga. Aí vamos falar da lei da gravidade. Qual a coisa que bate no chão primeiro? O mais pesado. Mais pesado. Por isso que o motoqueiro, a maioria das vezes, quando cai, vai logo a cabeça no chão. E a mulher grávida, a primeira coisa que vai no chão é a barriga. Trauma. Pode estar um descolamento de placenta, uma ruptura do útero. Então, na realidade, não é proibido. É aconselhado pelo risco de ter um acidente e ter uma complicação. Explicadíssimo. Explicadíssimo, é. E moto, não, moto já não é. Eu agora estou pilotando, não é? Pelo amor de Deus, ao invés de buzinar, eu digo, sai da frente, sai da frente. E o problema é isso. Não, E eu vejo moto adoro dando, pilotar. eu vejo moto dando fechada em caminhão. Deixa eu lhe contar a história de moto. Toda a minha vida eu tive moto. Eu tive moto durante 40 anos. O senhor sempre teve toda a moto. vida Você eu teve eu moto. morava no Rio, tinha moto. Eu sempre tive moto. Sempre. E aqui em Itabuna eu tinha uma moto sempre moto grande. E sempre andava. Se eu saísse para comprar pão na padaria, eu botava luva, botava máscara. Eu nunca arranhei um dedo nesses 40 anos. Um dia eu estou saindo do Fute 7, eu jogo bola, jogava naquela época. Na frente ali do Macro, que hoje é o Mineirão, um cara se bem saiu e me jogou lá do outro lado. Ele saiu de vez, não olhou, me pegou no lado aqui e me jogou do lado de lá. Pronto, moto. Quase me mata. Eu não morri porque eu tinha uma moto grande e estava equipado. Então, moto é uma coisa que é aquela história. Todo mundo vai cair. Depende do dia. É glória, é glória. Depende se está todo equipado, né, doutor? Agora é uma coisa que Tá. é equipado. Fabiana, você tem que estar. Tem que estar equipado. Você não, eu vou ali comprar um pão, não precisa botar luva, não precisa botar capacete, não Capacete precisa. Você vê preto. os caras na estrada de sandália dirigindo moto. Aí é um risco. Aí são os motoqueiros, né? Porque motociclista é como você. Todo Tá equipado, prevenido, né? Todo prevenido, equipado. exatamente. Porque senão Atenção à você tem saúde. um risco muito grande de ter Já uma que é uma lesão. curiosidade, eu não sabia que você tinha moto, que já foi motociclista. Então, conta aí um pouquinho da sua vida, porque de trabalho eu sei que você trabalha e muito. Como é que Roberto Del Rey relaxa? Quando eu tinha moto, porque depois desse acidente eu praticamente fui obrigado pela mulher e pelos filhos a Sábia, mulher sábia. E porque realmente você chega a um ponto da sua vida que você não tem mais reflexo, você não tem mais força física para manter uma moto grande, segurar essas coisas todas. Mas eu tinha moto para passear fim de semana. Eu saía, passeia, rodava 2 quilômetros, voltava, guardava minha moto de novo, ia no Fute 7, voltava. Quer dizer, eu tinha uma moto para assim, tomar um ar, Sim. um vento diferente. Um respiro, né? Um respiro. Agora, nunca fiz viagem grande, longa, não, porque realmente eu tinha medo de ter um acidente, essas coisas. Então, na minha vida... Agora, no Rio, quando eu tinha moto, eu tinha mais para faculdade, essas coisas todas, né? Então, foi uma coisa... Mas hoje, como que você relaxa? Eu sei que você gosta de jogo de botão. Não é botão, não, peraí. Não é botão, não? Como Vamos é o lá. nome do jogo? É futebol de mesa. Futebol de Botão mesa. é quem joga menino, Sim. naquelas mesinhas vagabundazinhas de negócio. Eu jogo futebol de mesa. Futebol de mesa. Tá ouvindo ali, Futebol né? de mesa, hein, Fabiana? Então, hoje você não pode falar em botão, você pode falar... Mas vamos joga lá. mesmo? Joga muito mesmo? Gosta? Mesmo Gosto, assim? Gosto. Eu tenho uma mesa lá na minha casa, lá em Ilhéus, eu tenho uma mesa eu tenho uma sala de jogo. A única coisa da minha casa que é minha é meu salão de jogo. Uma sala desse tamanhozinho que só mal tá botar meu. O resto é tudo da mulher. Normal. Então, eu jogo com os amigos, jogo com meu filho. Eu faço parte da liga de Ilhéus de futebol de mesa. Tem um grupo que joga botão, ou futebol de mesa toda semana e tal. Eu realmente, de vez em quando eu vou, mas é um lazer espetacular. Eu jogava bola aqui no Fute 7, mas você chega a um ponto da sua vida que o esforço pode causar um problema cardíaco, uma coisa. Eu nunca tive doença, eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre pratiquei esporte, já joguei bola, joguei vôlei, eu já fui
Joguei muito vôlei, muito bola, mas chega um ponto que o esforço é perigoso. Então, o lazer, andar de bicicleta e jogar futebol de mesa, lá em Ilhéus. Quando eu tenho um tempo que eu vou para lá, e ver o time do coração. O time do coração Qual jogar. é o seu time do coração? Por enquanto é o Fluminense, né? Então, essa sua paixão pelo Fluminense, que eu percebi, começou lá no Rio. No Rio. Não. Já era aqui? Já era aqui. Eu já era, desde pequeno, porque antigamente não tinha televisão, transmitia. O Campeonato Baiano, de Salvador, Ilhéus, Bahia e Vitória, não via para Itabuna. O que a gente ouvia no rádio, era rádio Tupi, Rádio Globo, era o Campeonato Carioca. Então, não tinha Campeonato Paulista, não tinha Gaúcho, não tinha nada. O que a gente via aqui no Sul era Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, América, e você... Então, tem história, porque eu sou Vasco, porque o meu marido é Vasco. Então, eu sou vascaína de tabela. Porque eu dizia que eu era Renato Gaúcho. Antes de meu marido aparecer na minha vida, eu era Renato Gaúcho. Todo dia você era um time diferente. Eu era um time diferente. Eu achava ele bonito, aliás, eu continuo achando ele um gato, com todo respeito, marido. Mas aí, então, eu dizia assim, eu sou Renato Gaúcho. Aí, quando eu me casei, eu falei, não, agora não compensa mais, né? Não faz sentido, então eu sou vascaína de coração e fiquei mesmo. Não, eu sou Vasco. Desde pequeno eu fui torcedor do Fluminense, sempre acompanhei. Tem outra curiosidade também, você gosta de... Coleção? De canetas. Da onde surgiu, doutor, As coisas surgem ser uma causa aparente, né? Você vai aguentando, vai guardando. Daqui a pouco você tem 100, 200, 500, 1.000, 1.200, 1.300. Em sua coleção? Tenho mais ou menos 1.300 canetas diferentes. Você já expôs isso? Não. Não? E agora um detalhe importante. Eu esqueço do meu celular quando eu saio. Mas eu sei todas as minhas canetas. Quando você me dá eu sei se tem ou não. Essa aqui eu já tenho. Essa é da Bio. Essa eu não tenho. Essa ainda não tem. Tem uma outra que já teve. Então, na realidade, é mais uma coisa... Você é um homem de hábitos simples, né? Coisas comuns, do dia a dia. Isso é bom porque a pressão não deve ser pequena. Para quem trabalha no hospital, em centro cirúrgico, consulta, um corre para lá, um corre para cá, realmente precisa de coisas para relaxar, desafogar. Ô, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos exames de ultrassom. Porque a Clínica Biodiagnóstico é uma apoiadora aqui do Vivências Cash. E é referência em ultrassom em Itabuna, É referência em ultrassom. E esse ano nós estamos comemorando 34 anos de exame aqui em Itabuna, atendendo todas as mulheres de Itabuna e região. Na Clínica Bio, você atende lá, né? Inclusive é um dos médicos fundadores da Clínica Bio, diga-se de passagem. Que bom, né, que você juntou com mais outros 3 médicos e fez da Bio ser o que ela é hoje. Porque se a Bio é uma marca forte, uma marca consolidada, é muito por conta do seu trabalho sério na clínica, né? E eu quero saber a importância, eu quero que você explique a importância dos exames morfológico, explicar até o que é, porque nem todo mundo sabe o que é o exame morfológico, exames com Doppler, a importância do exame com Doppler. Explica um pouquinho para as pessoas. Quando a mulher fica grávida, chega no consultório, a gente faz o primeiro exame para ver a gravidez. Se está dentro intraútero, se está fora do útero, se não está... Idade gestacional na fase inicial. Qual é o nome do primeiro exame de ultrassom que a mulher precisa fazer? É ultrassom obstétrico, endovaginal. Do primeiro trimestre? Não? Do primeiro trimestre. Ok. Né? Então, você vai para ver se tem um neném, se tem 2, o implante hormonal, se está direitinho, como é que está a placenta. Em resumo, você faz a primeira medição, vê o tamanho, a idade gestacional, que você vê pela medida do embrião. Estando tudo bem, a gente tem o chamado exame morfológico. Existem 2 tipos de morfológico. Do primeiro trimestre, que é feito entre 11 semanas até 13 semanas e 6 dias, e o morfológico do segundo trimestre, que é feito entre 20 semanas e 23 semanas e 6 dias. Uma paciente com 24 semanas e 6 dias já está fora do escopo para fazer a morfológica. Uma paciente com 15 semanas também está fora. Né? Quando eu fiz o curso, foi incluído que o exame morfológico ele é um exame completo. Não existe
na minha opinião, morfológico com Doppler e morfológico sem Doppler. Tanto do primeiro, segundo. Os outros exames, não. O médico faz quantos exames quer, acompanhamento, tem um descolamento de placenta, tem um sangramento, ele vai acompanhando, ou semanal, ou quinzenal, e assim, ou mensal, né? Mas o morfológico, a gente fez o primeiro, está tudo bem, evoluiu, vamos fazer o morfológico do primeiro trimestre. O que é morfológico do primeiro trimestre? É um exame que você faz a avaliação do crescimento fetal, como ele está, vai ver se você faz a medida para ver se ele está crescendo adequadamente, se ele está compatível com a idade cenário daquele que você fez no primeiro exame, você faz uma comparação. E você vai fazer a avaliação do bem-estar fetal, né? Se ele está sendo, o sangue está passando direitinho, se ele tem alguma coisa que possa ser visto mais assim, que possa pensar em uma alteração. Então, são 3 exames básicos, 3 coisas básicas que a gente faz. Primeiro é uma coisa chamada translucência nucal. Translucência nucal é a pesquisa para ver se tem porque normalmente todo embrião tem uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno edemazinho entre a coluna, o pescoço e a coluna. Esse pequeno edemazinho é uma medida que a gente mede, chama-se translucência nucal. A gente considera normal, todo neném tem até 2,5 milímetros. Acima disso, já está suspeito que você vai fazer pesquisa, vai fazer punção, biópsia e assim por diante. A segunda coisa que a gente tem que ver é a avaliação do bem-estar fetal e do coração fetal. Nós fazemos a avaliação do ducto venoso. O ducto venoso é um chute, vamos dizer assim, é uma confluência de vasos, mistura e vai, né? Então, a gente vê se tem a irrigação está adequada, se o sangue da mamãe está chegando direitinho e se o coração cardíaco está sendo bem irrigado direitinho, né? É uma coisa assim, eu estou falando bem grosseiramente. E a coisa mais importante de tudo é o Doppler. Doppler é o fluxo materno pela placenta para o neném. Então, você vai ver o fluxo de sangue que passa para a placenta para o neném. O que vai me dizer esse Doppler? Dependendo dos valores, dos parâmetros, ele vai me dizer se você tem risco para pré-eclâmpsia e tem risco para restrição de crescimento. Então, é importante o Doppler, tomar as medidas corretas, porque se você faz porque o paciente tem um risco de pré-eclâmpsia, e você faz um morfológico e não faz o Doppler, você não consegue avaliar risco. Então, quando você vai descobrir o paciente, e se você descobre antes, você já começa a fazer o tratamento preventivo logo depois. Passou, está tudo bem, vamos para o segundo trimestre. Rotina. O que você vai avaliar? Aquilo que eu falei primeiro, bem-estar fetal. Você não faz mais o ducto, mas você vai fazer o Doppler da artéria umbilical, para ver se o sangue está passando adequadamente para o neném, pelo cordão. Você vai fazer a artéria cerebral média, que é o fluxo de sangue no cérebro do bebê. Então, os parâmetros não adianta falar, mas existem parâmetros que você avalia se está tudo bem ou se não está tudo bem. E, de novo, o fluxo da placenta, o sangue da placenta para o neném. Você vai reafirmar como é que está. Se a paciente tinha risco de pré-eclâmpsia, com o tratamento que você está fazendo previamente, se está melhor, se mantém a pré-eclâmpsia, se melhor. Então, como é que você faz a avaliação se você não faz o Doppler? E, infelizmente, alguns colegas pedem ultrassom morfológico, não pede Doppler. Então, ultrassom morfológico com Doppler. Para mim, morfológico está incluído. Mas para alguns outros colegas, se fazem, não. Se não tiver Doppler, não faz o Doppler. O pedido Doppler não faz. Se tiver o pedido com Doppler, faz com Doppler. Então, na realidade, se você faz um ultrassom do primeiro ou do segundo sem Doppler, é o exame capenga. Ele não dá parâmetro. Você não consegue avaliar direitinho a evolução da gravidez e você não consegue avaliar como é que esse neném, o bem-estar fetal intraútero. E a mãe também. Porque, dependendo, você também faz avaliação da mãe, o bem-estar materno. É aquilo que eu falei lá atrás. Para a mamãe cuidar bem do bebê, ela tem que estar saudável. A casinha, né, Fábio? A casinha tem que estar... Exatamente. Se a mãe tiver problema, o bebê não vai conseguir nunca estar saudável. Porque uma mãe com problema, com complicação, com uma doença crônica maltratada, ela não vai conseguir fazer vamos dizer assim, o bem-estar do feto dela, do neném dela, adequadamente. Então, eu vou reformular a pergunta só para ficar mais claro para algumas pessoas. Eu já sei a resposta porque eu já trabalho na clínica, já tenho 20 anos, então eu acabo sabendo isso, mas nem toda mulher sabe.
Então, existe uma forma da mulher detectar precocemente se vai ter o pré-eclâmpsia ou não? Doppler. O Doppler É. ajuda No primeiro e no segundo trimestre. no primeiro e segundo trimestre. É. Tem. Dentro do exame morfológico. Porque, na realidade, quando eu faço morfológica, tem lá, eu vou ver o cérebro fetal, vou ver o coração fetal, vou ver o abdômen fetal, vou ver os membros dos fetos. Então, o Doppler, a gente fala Doppler tá no sentido de a parte circulatória, a parte vascular. Mas aí eu vou ver se o bebê tem com o cérebro normalzinho, se está tudo direitinho, se o tálamo, e em resumo, se está tudo certinho, se a coluna vertebral está normal, se tem cordão umbilical, saber de um segundo se tem alguma. Porque eu só vejo se tem um cordão enrolado no pescoço quando eu faço o Doppler, que eu vejo o fluxo de sangue. Então, são coisas que é muito importante fazer. Então, bem-estar fetal, exame completo. Doutor, com relação ao tipo sanguíneo do pai e da mãe, o que pode acontecer com o bebê e o que a mãe tem que fazer para gerar um bebê Saudável. Vamos lá. Existe, na realidade, é o tipo sanguíneo, é o fator RH. Mais frequentemente. Alguns casos de tipo sanguíneo, mas é tão raro que a gente não vale a pena comentar aqui agora, não. O fator RH, você tem o fator RH positivo ou negativo. Vamos lá. A mãe é A positivo, o marido é A negativo. Não faz nada, não tem problema nenhum. A mãe é A negativo e o marido é A positivo. O que acontece é que quando ela tem o primeiro filho, se o fator RH do bebê dela for igual ao dela, não tem problema nenhum. Mas vamos dizer que ela é A negativo e o bebê é A positivo igual ao pai. Significa que o organismo viu o fator RH diferente e cria anticorpos contra o fator RH. Mas só que o primeiro neném não tem problema. Vai lá. Quando vem um segundo bebê, se o bebê for negativo igual a mãe, ótimo, não tem problema. Mas se o bebê for de novo A positivo, o organismo vai atacar o bebê. Se não, a gente não fizer, no primeiro filho, um remédio que o pessoal chama vacina, mas é uma imunoglobulina para impedir que o organismo fique sensibilizado para toda vez que tiver um neném positivo, diferente da mãe, ele não ataque aquele feto. Então, é para evitar uma sensibilização. É tanto que toda mulher que tem um fator RH negativo, quando ela tem um aborto, a gente faz a vacina ou a imunoglobulina de rotina, porque você não sabe se aquele neném era positivo ou negativo. Se for positivo, ele já sensibilizou. E quando viu o neném de verdade, ele pode ser atacado. E a doença, a hidrópsia, que o neném, ele ataca o bebê fica inchado, deformado, é uma coisa muito... E muitas vezes o neném nasce com muita sequela, se chega a nascer. Às vezes morre no meio do caminho. E as causas mais comuns de abortos espontâneos, quais são? As causas mais comuns de aborto, geralmente é malformação. Malformação fetal, implante inadequado da placenta, hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, obesidade, idade. São várias causas, né? Doutor, você pode explicar um pouco sobre gravidez ectópica? Posso? Gravidez ectópica é aquela gravidez que é gerada fora do útero. Normalmente a gravidez ela está dentro da cavidade endometrial, cavidade uterina, é a gravidez tópica. E às vezes, por qualquer motivo, esse óvulo, ele é, vamos dizer assim, gerado e fertilizado fora do útero. Não deu tempo, as trompas têm algum problema, vamos dizer, a maioria das vezes é alguma inflamação tubária, as trompas estavam inflamadas, não tem um peristatismo. Vamos dizer que o caminho do bebê fica cheio de pedra. Aí ele embarra do negócio daquele, ele volta e cai na cavidade. Só que está lá a fecundade. Esse ovo vai lá e gruda. A maioria das vezes é nas trompas. Mas já tem a gravidez abdominal, alguma vez você tem, mas 90% ou mais é nas trompas. Aí o que acontece? Ele fixa na trompa e começa a crescer. Crescer. Até 6, 8... Quando chega, a trompa tem uma elasticidade, como a pele, vamos dizer. Chega um ponto que toca.
E aí você tem uma hemorragia interna, você tem a maioria das vezes a paciente nem sabe que tem gravidez nas trompas e chega no hospital já com hemorragia, com anemia aguda e é operada de urgência para evitar a morte por falta de sangue, né? Mas normalmente a gravidez é fora do útero, é ectópica. Eu quero falar um pouquinho, Aline, agora. Sai um pouco do mundo da gravidez. Eu quero falar um pouco sobre sintomas femininos. Por exemplo, nós mulheres usamos muito calças, né? Calcinhas, são muitos materiais de calcinhas. E tem como é o nome, doutor, daquela coceirinha que fica no dia a dia? Candidíase? Prurido, vaginal, vulvar. Pronto. Fala um pouquinho sobre esse tema. Bom, hoje tem um detalhe importante, que a mulher hoje ela tem, por até comodidade, por conforto, é muito mais fácil para fazer o dia a dia dela de calça ou de short do que de vestido. Isso. Vestido vem vento, levanta a roupa e resolve. No dia a dia, a não ser uma festa, ela vai no calça. Só que a diferença entre homem e mulher é que a calça do homem é folgada. A roupa da mulher é justa. Bem justa. Né? Qual é a diferença aí? Ventilação. Você provoca, se você está muito mais apertado, você provoca calor, umidade. Né? Então, a mulher, de um modo geral, ela tem, no nosso intestino, existe uma flora muito variada. E o fungo, a candidíase, está no nosso intestino. Ela é um organismo, é saprófita, ela faz parte da flora intestinal. E no dia a dia, estresse, baixa imunidade, ela migra e vai para o canal vaginal. E aí provoca irritação, coceira, e esse desconforto todo. O que é que eu aconselho no dia a dia? 100% de calcinha de algodão. Está de vestido, está de saia, use calcinha de lycra, o que ela achar mais confortável. No dia a dia do trabalho, calcinha de algodão. Por quê? Porque o calcinha de algodão, aquele suor, aquela coisa, ela absorve e diminui o risco daquela... O que é que fungo gosta? 3 coisas. Calor, umidade e falta de luz. O que é que você dá para ela? Calor, umidade e falta de luz. E o pior é que a calcinha não absorve. Fica aquele negócio ali, aquela sopa, para ir crescer. Então, eu sempre recomendo. Use sempre calcinha de algodão quando tiver de calça comprida, de short. Use a sua casaca quando tiver de vestido. E uma das coisas que vai aumentar agora, muito mais frequente no verão. Biquíni. É fim de semana, chega a segunda-feira, o que é que a gente aconselha? Vai para a praia, vai tomar seu banho. Depois que você tomar banho, você não vou mais arrumar não, vou tomar uma cervejinha, vou bater um papo, troco o biquíni. Tira o biquíni molhado e usa um seco. Quando você fica com o biquíni molhado o dia todo, volta aquilo que eu falei. Calor, umidade e falta de luz para o fungo crescer. Se puder. E existe alguma forma de... não é nem prevenir. Prevenir já falou que é trocar. Mas no dia a dia, para quem não pode deixar de usar essa roupa mais justa... Calcinha de algodão. Calcinha de algodão. E nunca use aqueles protetor diário. Protetor diário. Ai, doutor, então, não me diga. Aquilo ali... É mais um fator para favorecer o aparecimento de fungo. Tem alguns casos assim que eu falo por mim, eu acabo usando alguns protetores diários. Então, isso aí, por favor. Não. Você sabe quem é que ganha com protetor diário? O fabricante e o vendedor. Só. Sabonete íntimo entra nesse... Sabonete e água, sabão e lavar direitinho, secar, porque não adianta botar sabonete e não lavar, ficar tudo lá direitinho. Entra o protetor diário. Domingo, dia bonito, está no final da menstruação, quer ir para a praia com os amigos, bota o protetor, faz para a praia, foto. Mas no dia a dia não é aconselhável. Então, como a Fabiana falou aqui, que existe 300, milhares de sabonetes líquidos. É sabonete de morango, é sabonete de não sei o quê, é sabonete de... E o sabonete, quando tem
esses corantes, essas coisas assim, às vezes cria reação alérgica. Geralmente o ideal é o sabonete neutro. Para lavar, fazer higiene normal, direitinho. Pronto. Então, uma boa higiene íntima, o que uma mulher deve fazer? Água e sabão. Lavar. Doutor, Quando vai fazer... Só um instantinho. Desculpa. Quando você... Tem muitas mulheres que têm um hábito, vai no banheiro, faz xixi e não se lava. Usa papel higiênico. O que a gente aconselha? Use sempre a ducha. Depois você pode secar com compressão. Porque quando você... Por mais que você tenha cuidado, fica resíduo de urina. É um fator que provoca. Né? O modo de ir ao banheiro, depois que sair do banheiro, vai se limpar a maneira, também ajuda. Então, são fatores do dia a dia que você tendo um pouquinho de cuidado, lava, depois seca. Tá certo? existe um período, doutor, que a mulher precisa ir ao ginecologista regularmente, assim, é 1 ano, a cada 6 meses? Qual o período que a mulher deve procurar o consultório médico para fazer a consulta habitual? Uma mulher que tem uma vida saudável, que faz tudo direitinho, tudo normal, 1 vez por ano é ótimo. 6 meses ou menos é quando você faz um diagnóstico de algum problema que você está tratando, você vai fazer o controle até ficar 100%, né? Então, aí você vai depender o mensal ou do semestral, é o controle, né? Mas, normalmente, você, 1 vez por ano. Por exemplo, a mulher bota um DIU. Tem que fazer exame. Não tem que fazer exame de 6 meses. Você faz exame, está tudo no lugar, está tudo bonitinho, 1 vez por ano. Lógico que ela vai antes, ou se tiver nesse intervalo, tiver algum problema, alguma coisa que precise fazer uma avaliação com o ginecologista. Mas, normalmente, a rotina normal é 1 vez por ano. 1 vez por ano. Não precisa ir para o médico de 6 meses. Não há essa necessidade. Também não é para ficar 2, 3, 4 anos sem um ginecologista, porque o risco... Porque acontece aqui. Eu vou citar uma coisa que todo mundo tem medo. Câncer de colo do útero. Geralmente, é uma doença silenciosa. É uma doença que normalmente não tem sintoma nenhum. Mas se ela começar hoje, daqui a 6 meses você vai no médico, faz diagnóstico, 100% de cura resolve. Mas se você passa 2, 3 anos, ela deixa de ser local e começa a ser invasiva. Aí já não tem mais jeito. Então, nem tanto, nem falta. Nem muito, nem pouco. 1 vez ao 1 vez ao ano e pronto. É importante. Doutor, explica para mim a importância da citologia, já que você acabou de falar aí do câncer de colo de útero. Qual a importância da citologia dos exames na consulta? Colposcopia, citologia, na saúde feminina? Na saúde feminina é prevenção, né? A citologia, ela não faz diagnóstico, mas ela dá sinal, certo? A colposcopia é a mesma coisa. A não ser que seja uma coisa muito grosseira, que aí você faz o diagnóstico a olho nu. Mas tanto a colposcopia como a citologia são exames complementares que lhe dá sinal de que está tudo bem ou sinal de que você tem que fazer alguma outra intervenção, uma biópsia ou qualquer outra coisa. Então, basicamente, é isso aí. Visão de que está tudo bem, visão de que precisa pesquisar alguma coisa. É basicamente isso aí que a gente tem na citologia e na colposcopia. Na citologia da colposcopia. E aí, Aline? Que papo doutor, legal, né? Rapaz, bacana demais. O senhor, voltando aqui um pouco para a vida pessoal, o senhor reside aqui em Itabuna? Sim. Reside. Sim. Seus filhos seguiram aí a sua carreira? Me conte. Seguiram. Não, meu filho, inicialmente, ele fez Direito. Formou em Direito, mas a mãe ficou no pé dele que tinha que ser médico, e ele resolveu fazer Medicina, e hoje ele exerce a Medicina, e o Direito ele não exerce. Mas a única coisa que em todo esse tempo, com meus filhos, minha filha também é médica, foi que não faça obstetrícia, porque é a profissão de doido. Você tirou os meninos literalmente? Literalmente. Eu ia lhe perguntar isso. O senhor estava lá no Rio de Janeiro fazendo medicina, e o que te levou a fazer ginecologia? É aquela história do mesmo jeito, eu fui. Que doideira foi essa? Porque, na realidade, lá, na minha época, a gente era estudante e a gente tinha uma coisa chamada CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Significa assim, os estudantes de medicina
ia nessa empresa, fazia um teste e passava e ganhava um salário mínimo e eles colocavam você você ficava dando plantão no hospital uma vez por semana, ganhava um saláriozinho e aprendia. É como se fosse um internato, né? E eu passei para a clínica médica, eu passei pela cirurgia, e aquilo que mais, naquele período, foi a ginecologia e obstetrícia. E você, não, eu vou aqui, isso aqui que eu quero, isso aqui eu vou. Não tinha ninguém para dizer, para orientar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É bom no sentido assim, de trabalho, muito pouco, mais ou menos. Então, eu estou aqui até hoje, né, fazendo isso. E seus filhos foram para a linha? Meu filho faz geriatria. E minha filha faz clínica. Doutor Pedro, ele atende na clínica biodiagnóstico em parceria com a central de agendamento. Então, ele na área dele é geriatria. Você teve influência nessa escolha dele? Não, na realidade eu tinha pedido, eu achava que ele devia fazer ou endocrinologia, porque hoje a população está ficando velha. Isso. E a doença que mais está tendo no mundo hoje é diabetes, as doenças relacionadas a essa parte de glândulas endócrinas, né? E falei para ele também a parte que é também atende idoso, é a parte de reumatologia. São poucos profissionais que fazem reumatologia. Mas ele, é aquela história, né? Vendo o dia a dia, aprendendo, fazendo estágio de um canto e de outro, ele se encantou pela... E ele tem jeito de atender com... Ele é muito competente. Os velhos, né? Com os idosos. Ele tem um acesso, ele sabe tratar direitinho, então ele está aí fazendo a geriatria. E Stephanie é minha filha e ela trabalha como clínica, mas ela está planejamento de fazer a endocrinologia, fazer a prova para fazer a pós-graduação em endocrinologia. Ah, que bom. É bom que já temos pessoas dentro da área com referência, né? Então, eu espero que elas façam, né? Que eles façam. E porque sair mais também de plantão. Plantão é uma coisa muito desgastante, né? Você tratar no dia a dia com pessoas doentes, saudáveis, pessoas que estão estressadas, estão nervosas, estão preocupadas, estão cheias de problema e, às vezes, ela joga tudo isso em cima do médico que está ali para ajudar ela, né? Então, é muito desgastante ser plantonista. Conta um pouquinho mais, doutor, sobre esse lado. Eu acho importante dar voz para vocês médicos que estão aqui no Vivências, o outro lado, porque nós só temos acesso ao lado da recepção para fora. Mas da recepção do hospital para dentro é algo que a população não sabe. Eu não sei o que acontece, a Aline não sabe o que acontece, mas vocês vivem na pele isso. E é algo que deve ser falado. Na realidade, você tem quando você está plantão, vou falar na obstetrícia, urgência e emergência é para você tratar urgência e emergência. Trabalho de parto, sangramento, ameaça de parto prematuro, ameaça de aborto. O que acontece? Como no município não tem médicos, obstetras, ginecologistas, as pessoas vão para o hospital fazer consulta, levar resultado de exame, né? Aí faz pré-natal no posto, a enfermeira não tem uma referência para mandar, que ela não tem. Vai para o hospital Manuel Novaes. Aí você recebe paciente de 7, 8, 9 horas com resultado de exame, com dor, doutor, estou com... Vamos dar exemplo. Eu estou com uma dor de cabeça, tem 15 dias. Aí ela chega no hospital 2 horas da manhã, porque a dor de cabeça, aí você pergunta, poxa, você tem 15 dias com dor de cabeça. Porque você vê, aí vem o estouro, o grito, o xingamento, porque hoje as pessoas não existe mais respeito. Chega um ponto que as pessoas, se você, até uma pergunta, chega lá sentindo dor. O que houve? Está tudo bem? Você está sentindo... Você não... Aí começa o grito. Você não está vendo, não? Eu estou aqui. Então, é aquele relacionamento de grosseria. O que você faz? Você fica quieto, atende e manda embora. Então, é horrível dar plantão. Por que ninguém quer dar plantão hoje? Porque ninguém aguenta mais grosseria. Ninguém aguenta mais a estupidez do paciente. Eu não estou generalizando, não. Mas, pontualmente, isso começa a incomodar. Então, hoje está bom, tem 50 obstetras. Vocês sabem quanto dá plantão? 16. E o hospital, para manter plantonista, é uma loucura para fechar o plantão. E em Ilhéus está tendo problema também. O médico está caindo e saindo, porque as pessoas acham...
Se você chegar no hospital, a mulher chegar no hospital, o que é que houve, minha amiga? Eu estou com dor de ouvido há 15 dias. Vai no ouvido, lógico que o obstetra não sabe tratar problema de ouvido. Mas está grávida. Você está me entendendo? Então, aí se você chegar para o paciente, olha, eu posso fazer o analgésico para melhorar, mas não sei tratar essa dor. Aí é hora de confusão. Porque ela acha que você tem a obrigação de tratar o dor de ouvido, dor no olho, né? Então, são uma coisa muito, mas muito desgastante. Por isso que hoje os médicos não querem dar plantão. Isso acaba tirando também uma vaga, uma oportunidade de uma pessoa que está realmente necessitando daquela emergência. Exatamente. Então, é uma coisa que você vai lá e o pessoal... doutor, estou aqui hoje o dia todo com dor de cabeça. Tá? E por que? Porque eu estava no trabalho, só saí agora. Então, aí você coloca do lado. Então, se estava o dia todo e não precisou vir no hospital, é que não precisa vir no hospital de noite. Mas vai falar isso. Fala isso. Porque hoje criou uma lei, um cidadão aí que eu não... criou uma lei chamada violência obstétrica. Se você falar para paciente, poxa, você vinha de manhã, por que você não vem de manhã, vem de noite? Se você falar isso para paciente, é uma violência obstétrica, você pode ser processado. Então é outro fator que afasta médico do pronto-socorro. Eu estou falando da minha especialidade, obstetra. Os outros devem sofrer do mesmo jeito, sofrem também desse jeito. Então hoje, você não pode, sei lá, se você olhar de lado para o paciente, ela não gostar, é violência obstétrica. A paciente que chega 2 horas da manhã no hospital, eu venho aqui para fazer ultrassom, 2 horas da manhã. Você está sentindo? Não, mas eu estou achando que o neném parou um pouquinho de mexer, eu vim aqui para fazer ultrassom. Se você disser que não vai fazer, é hora de confusão. Então não tem que ter um entendimento maior, né? Não adianta não. Hoje está de um jeito, que todo mundo tem direito. Mas ninguém tem respeito, ninguém tem obrigação. Só tem direito. Eu pago seu salário, você tem que fazer isso aqui. É o direito. Já tem que ouvir isso, né? É meu direito. Sua família está em casa. Isso. É meu direito. E o dever de respeitar, de negócio. Você está me entendendo? Então é por isso que fica muito difícil. E nós estamos caminhando para a obstetrícia não ter médico. Não por falta de pagamento, não porque o valor não seja adequado, mas porque ninguém aguenta mais. Não está aguentando mais essas falta de respeito com o médico plantonista. Não quer dizer que o médico, de vez em quando, chega um ponto em que perde. O cara está no estressado, está lá, e chega um cara, aí o cara também que perde a ver. Ocasionalmente pode acontecer isso, mas no dia a dia é muito difícil ser plantonista de obstetrícia. E isso é no Brasil inteiro. Não estou falando de Itabuna, não. É no Brasil inteiro. Está faltando médico para dar plantão em obstetrícia. Existe aquela pacientes no seu consultório ou no hospital que querem fazer o parto, já chegam como que ela quer fazer? Tem. É um respeito que a gente tem que ter. A paciente decide. Se ela for parir com você, você combina. Eu quero parto normal, só quero parto cesárea. Se você tiver disponibilidade de fazer, não. Parto normal eu não faço. Vai para cesariana, eu só vou fazer se tiver de plantão, se eu não tiver, vai ser contra. Mas a paciente, hoje a gente é uma coisa até que a gente respeita muito, porque é uma coisa pessoal. Tem mulheres que eu só quero parto normal, não quero. Tem que respeitar a vontade dela. Não, tudo bem, na dor, vai para o hospital. Eu quero cesar, tudo bem. Agora, o detalhe é, não pode marcar. Quem marca é o bebê. A gente espera 40 semanas, depois de 40 semanas você vai conversar com o paciente aqui, quer cesárea, aqui quer parto normal. Espera entrar em trabalho de parto. Aqui parto cesárea, a gente espera as 40 semanas. Completou 40 semanas, quer parto cesárea, você marca. Porque tem alguns pacientes que marcavam antes dos 40, com 39, porque é aniversário do tio, do primo, do avô, do irmão. E aí, às vezes, uma semana faz uma diferença muito grande entre um parto normal que a paciente não esteja em trabalho de parto. Mas fora isso, não tem problema nenhum, não. Doutor, já é direito da gestante que tenha no centro cirúrgico um acompanhante. Isso é feito? É feito. Consegue seguir? 100%. Hoje é o contrário. Se não tiver acompanhante, a gente pede que vá buscar para ficar no acompanhante. Hoje a gente não fica sozinho com o paciente. Tanto na consulta, quanto no centro cirúrgico, quanto na sala de parto. Cadê seu marido? Tá lá fora. Chama um homem para vir ficar aqui do lado. Ou o primo, o tio, a mãe. Geralmente é o esposo ou é a mãe que acompanha a gestante. Vai chamar sua mãe, moça. Volta aqui.
Eu acho que é muito importante, hoje é muito importante o acompanhante, tanto na sala de atendimento, quanto na sala de parto, quanto na sala de cirurgia. O que não tem acompanhante é a cirurgia ginecológica, que é uma cirurgia letiva, que não tem nada a ver com... Mas na obstetrícia, isso é cumprido 100%, em qualquer lugar. Doutor, é com imensa tristeza que eu informo que a gente vai ter que chegar ao fim desse episódio. Né, Aline? Eu tava gostando, tá tão bom, doutor. Mas eu já fico o convite para você voltar aqui. Tá bom. Porque tem muitos assuntos que eu quero saber, muitas dúvidas, muitas curiosidades. Para você que está assistindo, coloque aqui nos comentários o que você achou desse episódio, as dúvidas que você ainda tem, o que você quer saber, porque nós vamos passar para o Dr. Roberto, ele vai responder e nós vamos colocar aqui nos comentários a resposta, porque é muito importante que a gente tenha essa conexão com vocês que estão nos acompanhando no dia a dia, porque toda segunda nós temos episódio novo do Vivências Cast. Aline, qual a mensagem que você vai ter para o que o doutor tem para os nossos pacientes? Pergunta aí, Aline, o que é que o doutor tem? Doutor, diga para suas pacientes ao cuidado ginecológico, a querer ser mãe e ao parto. O que o senhor tem a dizer para suas pacientes? Eu tenho a dizer que ela planeje, esteja psicologicamente preparada para ter o parto, porque o parto planejado, o parto desejado, é o parto ótimo, é o parto que tem menos problema, é o parto que tem menos complicações. Veja o período, por exemplo, uma gravidez antes de 17 anos é uma gravidez de alto risco, uma gravidez acima de 34 anos, 34 anos é uma gravidez de risco. Então, nesse período de 17 a 30 anos, planeje, organize, vá ter seu neném, procure o seu médico, faça os exames adequadamente, que vai ser um parto e uma gravidez, vai ser uma gravidez ótima e um parto melhor ainda. Porque aqueles partos que vêm por descuido, que fora do tempo, que já tem 5 filhos, aí engravida, vem mais 3 meninos, 2 meninos. Esse é um Deus nos acuda. Então, planeje, organize e vai fazer seu neném. Muito bem. Para você que ficou aqui até o final, a Aline vai dizer o quê, Aline? Conta aí, Aline, que eu gosto que você fale. Por favor, nos sigam nas redes sociais, @VivênciasCast. E até breve. Obrigada, até breve. Tchau, tchau.